Bem galera, sexta temporada, episódio 3. Nesse episódio teve mais sobre o Hemoglobina, que é o vilão dessa temporada. Os outros dois episódios trataram mais da crise e nesse terceiro episódio falou mais do vilão. Então hoje vamos falar um pouco mais desse que será o vilão de toda a temporada de Flash. Não se sabe ainda como vai ser depois da crise, mas ele é o oficial vilão da sexta temporada, então temos que tratar, beleza? Mas antes, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu curtir para fortalecer cada vez mais aqui o canal, beleza? Vamos lá falar desse terceiro episódio da sexta temporada de Flash. Bem galera, o terceiro episódio ele já começa com a tensão que acabou o segundo, que é decorrente à crise do monitor ter visitado o Flash e tudo mais. E o Flash, ou o Barry Allen, ele toma a decisão de contar para todo o restante da equipe que tem uma crise por vir. E só que ele conta meio que pela metade, ele não conta toda a história, que ele tem que morrer para todo o multiverso ser salvo. Então ele reúne a equipe e conta meio que só que o monitor teve esse encontro com ele e avisou que terá uma crise. Então já deixou todo o Team Flash meio que preparado para isso, só que não contou o elemento principal, que é a morte do próprio Barry. Então todo mundo já fica meio alerta. Então todo mundo já fica meio alerta quanto a isso, só que ele não contava que essa notícia iria afetar mais a Caitlyn do que todo o resto. Por quê? Porque nos episódios anteriores vimos que ela estava tendo uma crise existencial por viver na sombra da Caitlyn. Então a Caitlyn deixou a Nevasca assumir o controle da vida dela. Então o que ela pensou? Não, eu comecei a viver agora e já vou morrer daqui a 2 meses. Então agravou mais ainda essa crise que a Nevasca tinha existencial, né? Mas no decorrer de todo episódio, o Barry, como é uma série que eu já deixo aqui todo vídeo, eu deixo claro aqui que é uma série muito emotiva, muito motivacional. Durante todo episódio o Barry vai tratando essa questão com a Nevasca. Então termina o episódio meio que não tudo bem, porque uma morte nunca é bem para nenhum lado. Mas já termina o episódio com a Caitlyn mais aceitativa quanto a isso. Outro ponto bastante importante também que teve ênfase nesse terceiro episódio foi o aparecimento de outro Dr. Wells, ou simplesmente Harrison Wells. Ele apareceu para o Cisco e para Iris. Então logo o Cisco vai cumprimentar o Dr. Wells e ele não aceita muito bem. Então é aí que aparece outro elemento principal desse terceiro episódio, que ele revela o que ele veio fazer na Terra 1, que é procurar o Eternium. É muito importante esse fragmento. O Eternium nada mais é que fragmentos de antimatéria espalhados pelo multiverso. Mas é que vem o ponto principal desses fragmentos. Esses fragmentos só são espalhados pelo multiverso com a destruição da Pedra da Eternidade. E quem conhece um pouco de quadrinhos ou já viu alguma animação de Shazam, ou leu alguma coisa, ou assistiu até o próprio filme do Shazam, que eu particularmente não gostei, mas viu que lá cita a Pedra da Eternidade. E é essa mesmo. Essa Pedra da Eternidade foi a que deu os poderes ao Shazam e é o que abriga o mago que criou a própria pedra, o Shazam. Então esses fragmentos só são espalhados pelo multiverso com a destruição dessa pedra. Então já vimos que a crise está cada vez mais perto, porque a Pedra da Eternidade foi destruída. Essa Pedra da Eternidade, ela é como se fosse um mundo dentro dela, uma espécie de caverna guardiã, onde o próprio mago Shazam lá vive. Então a Pedra da Eternidade ser destruída, isso é um assunto muito importante, muito grave para todo o multiverso. Não se sabe ainda para que ele quer esses fragmentos de antimatéria. Provavelmente não. É certo que é por conta da crise, mas para que ele está a juntar esses fragmentos? Eis a questão. Vai ser respondido nos próximos episódios, creio que sim. E como eu falei no começo do vídeo, abordaram mais do Hemoglobina, ou
Ramsay Rosso como ele se apresentou. Vimos que nos episódios anteriores ele fez a experiência oriunda dos quadrinhos, que ele alcançou esses poderes também com uma má concretização da experiência, vamos dizer assim, e ele fez essa experiência nos episódios anteriores e não deu muito certo. Então, como consequência dessa experiência, ele acaba matando um dos seus fornecedores de armas, meio que sem querer, mas matou. Então, só que antes disso ele já tinha feito a experiência dentro do seu corpo com o seu sangue contaminado pela doença. Então, ele tinha usado um pouco de matéria escura no seu corpo e provavelmente ele já tinha se contaminado ainda mais e tinha virado um meta-humano. Então, o Mark Romero, que foi o fornecedor que ele meio que matou, começa a ter comportamentos muito agressivos. Só que, como ele tem comportamentos muito agressivos se o Ramsay o matou? Aí é que tá. Então, ao entrar em contato o sangue do Ramsay com o Romero, ele criou um novo elemento, já com matéria escura na sua criação. O Romero foi necessitando de cada vez mais matéria escura para meio que sobreviver. Mas essa matéria escura que ele injetava, que ele procurava em si, meio que involuntariamente, criava cada vez mais raiva dentro de si. Ok, ele estava morto, mas aí eu vou chegar no ponto em que ele está andando por aí e cometendo esses crimes. Bem, lembra que eu falei que o Ramsay tinha feito a experiência e não tinha dado muito certo? Pois é, o sangue que ele infectou o Mark Romero estava meio que controlando as ações dele, meio que involuntariamente. E isso ele descobre no finalzinho desse terceiro episódio. Quando o Mark e o Ramsay se encontram no laboratório do Ramsay, ele percebe que o sangue ele meio que obedece aos comandos dele, meio que segue os passos do seu cérebro, porque como tem uma parte do sangue do Ramsay dentro do Romero, misturado com o sangue bom que ele tinha, ele criou como se fosse um novo elemento e ele conseguia controlar as ações do Romero. Mas esse sangue, ele criou esse contato, essa conexão do Ramsay com o próprio Mark Romero. E então é aí que no finalzinho desse terceiro episódio, ele se toca desse experimento que deu errado, mas também deu certo na visão dele. E ele pega esse novo elemento que foi criado com o sangue dele e o sangue bom do Romero e injeta em si novamente. Então, como isso estava criando muita raiva no Romero, provavelmente vai surtir os mesmos efeitos no Ramsay. Ok, essa nova substância vai combater a sua doença? Creio que sim, porque o objetivo do Ramsay era esse, combater a sua doença. Mas como a junção da matéria escura com o sangue criava um sentimento de raiva e de cada vez mais querer matéria escura para o seu corpo, isso vai fazer com que o Ramsay se torne o vilão efetivo dessa sexta temporada. Então, isso vai levar muito pelo lado da vingança, pela Caitlin não ter ajudado ele a conseguir a matéria escura para formular essa cura para sua doença e para a doença que matou a sua mãe, e para o próprio Barry. Vai sobrar até para o Barry. Já se não bastasse a crise para ele tratar, ainda tem outro vilão para ele despachar. Mas o terceiro episódio, galera, foi basicamente esse. Tratou muito do Ramsay Rosso, como eu falei nos outros episódios. Tem a crise, mas também tem o vilão que precisa ser tratado, precisa ser abordado na série. E nesse terceiro episódio foi tratado de maneira sucinta até. Mas eu gostei bastante por não ter arrastado muito mais essa origem do Hemoglobina. Ele não se intitula Hemoglobina, mas por todas as características e pelos poderes é o Hemoglobina dos quadrinhos. Então não se sabe ainda se ele vai se intitular assim, mas conhecemos eles por Ramsay Rosso. Então o terceiro episódio foi esse. O que é que vocês acharam? Achou monótono? Achou legal a origem do Hemoglobina?
deixa aí embaixo nos comentários, ok? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, galera. Fui!